Muito bem, galera. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Nota Zero. Na presença sempre do nosso ilustríssimo professor, o mestre Hard Alexandre. E hoje falaremos sobre um assunto muito bacana, sobre as guitarras Les Paul. Inclusive tivemos recentemente uma certa polêmica envolvendo a Gibson Les Paul. Quem sabe a gente conversa sobre isso aqui. Portanto, sejam todos muito bem-vindos a todos os que estão ouvindo neste momento esse podcast. E eu quero dar agora uma boa tarde, boa noite, bom dia ao nosso mestre Hard Alexandre. Mestre, é contigo. E segue no fluxo. Vamos começar mais um episódio do nosso podcast Nota Zero. E um grande abraço para o meu parceiro, amigo inesgotável, inestimável, Renato Araújo. Como tá, Renatão? Tudo em paz, meu irmão? Um abraço enorme também, obviamente, para nossa audiência. E hoje a gente vai falar da guitarra Gibson, para fazer um contraste aí com a Fender Stratocaster que a gente falou no podcast anterior. Vamos ver o que vai rolar hoje, hein? Tem umas coisas boas aí, né, Renatão? Agora eu tô um pouco melhor. Eu estava um pouco gripado aí durante essa semana, uma gripe que durou um tempinho, viu? Eu pensei que ia ficar aí uns 3 dias, acabou durando um pouquinho mais. Porém, agora estou melhor. Inclusive, peço desculpas aos ouvintes aí e ao próprio mestre Hard Alexandre, que hoje não tô com a voz tão boa assim, mas empolgado, como sempre, para falar sobre esse instrumento que permeava a nossa imaginação e toda aquela coisa do rock. É uma guitarra que tem um charme muito especial. Confesso que toquei poucas vezes nela, né, durante a minha vida, mas as vezes em que eu toquei foi muito legal, assim, foi muito interessante. Então, bora lá, mestrão, vamos começar a falar sobre as guitarras Gibson. Obviamente, eu toquei mais a Les Paul, a SG, né? Nas poucas oportunidades que eu tive de tocar foram a Les Paul, a SG e talvez ali uma Flying V, mas aí já não era mais tão uma Gibson, né? Talvez fosse uma subsidiária, mas a gente vai entrar nesse assunto também. É isso aí, mestrão. Renatão também ficou resfriado? Ô, meu pai do céu, tá todo mundo resfriado, constipado por aqui também, viu? Essa temperatura abrupta, quando troca o termômetro, a gente acaba dançando, né, Renatão? Mas ainda bem que você tá melhor aí, e logo, em breve, os nossos ouvintes terão o prazer de ouvir essa voz de trovão de Renato Araújo falando impacto. Olha só, eu sou fã, hein? Eu sou fã. Tenho certeza que os ouvintes também. Olha só, a guitarra Gibson é uma guitarra importante, né, no cenário mundial, remonta, né, ao século XIX, e ela foi criada por 2 pessoas, principalmente o Ted McCarthy e o Lester William Poulsford, que é o nosso conhecido Les Paul. O Les Paul, para quem não sabe, era um guitarrista, ele era inventor também, né? Ele desenvolveu algumas inovações para guitarra elétrica, incluindo a primeira guitarra de corpo sólido, que chamava DeLog, foi criada em 41. Mas esse design aí não foi considerado muito atraente na época, né? Aí o que aconteceu? O Les Paul ele se aproximou da Gibson. Para quem acha que o Les Paul era dono da Gibson, tá redondamente enganado aí. Pelo menos essa é a informação que eu tenho, né? Segundo a informação que eu tenho aqui, a parceria foi com o Ted McCarthy, que era o presidente da Gibson na época, né? Isso sim foi crucial para eles desenvolverem outros instrumentos, né? E o resultado dessa colaboração foi a Gibson Les Paul, que foi lançada em 52. E ela tinha um corpo sólido, dimógno, um braço colado, aí captadores humbuckers, né? Captadores embutidos, que eles criaram para eliminar o ruído. Então,
a Gibson Les Paul ganhou muita popularidade entre os músicos. Se tornou uma das guitarras elétricas mais icônicas da história da música, Renatão. A Gibson ela foi muito usada, né, por músicos de blues e principalmente músicos de jazz, né? Inclusive muito antes deles começarem a usar a Fender. Então a Gibson Guitar Corporation é uma empresa privada fundada em 1896 em Kalamazoo, Michigan, e a sede está em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos. A Gibson tem uma abrangência global e foi fundada por Orville Gibson e tem como pessoas-chave, né? O Orville Gibson, perdão pela pronúncia, pessoal, Ted McCart, o Les Paul e o Seth Lover. Está na indústria de instrumentos musicais, produzindo guitarras elétricas, baixos elétricos e banjos. Tem como subsidiárias as famosas guitarras Epiphone, né? Então o modelo mais conhecido da Gibson é a Gibson Les Paul, que, como bem disse o mestrão, né, uma guitarra de corpo sólido e que começou a ser vendida em 1952. Então, se a gente partir do princípio da empresa, né, 1896, e a Les Paul é começada a ser vendida em 1952. Ela foi desenhada por Ted McCart, como disse o nosso mestrão Hardy Alexandre, e criada em colaboração com o popular guitarrista Les Paul. É um dos modelos de guitarras mais conhecidos do mundo, juntamente, né, com a Stratocaster e com a Telecaster. E é interessante, né? É uma empresa, então, bastante antiga, né? Eu acho que eles fabricavam violão na época e começaram a entrar nessa onda de eletrificar a guitarra, de colocar captadores, de amplificar o som, e acabou sendo uma guitarra extremamente popular, né? Principalmente aquelas semiacústicas, né? Eu acredito, no começo ali com os jazzistas, com bluseiros, né? E é uma guitarra que, como eu disse, tem um charme muito interessante e que volta e meia ela volta a ser muito popular, né? Como aconteceu lá com o Jimmy Page. Depois veio os anos 80, começaram a surgir guitarras mais modernas e de repente vem o Slash e transforma aquilo de novo, né, em uma guitarra extremamente popular, Hardeira. Os músicos de blues se apropriaram da Gibson, né? Já desde a época dos violões, como você também disse, e depois, obviamente, quando se consolidou em 52, vieram as Les Pauls, né? E aí os nossos queridíssimos músicos de jazz se apropriaram também da marca, como o próprio Joey Pass, né? Ou então Wes Montgomery, o pai do George Benson, depois o próprio George Benson, né? Também trazendo músicas incríveis aí, compostas na Gibson. Obviamente, com o decorrer do tempo, ele foi para outras marcas, tal, mas sempre mantendo aquele estilo característico, né, da Gibson, como o corpo da Les Paul, as semiacústicas, e por aí vai, né? E falando sobre isso aqui, eu tenho a curiosidade também de saber um pouco sobre as madeiras, né, da Gibson. Então a gente tem aí uma infinidade de combinação de madeiras, de tipos de madeiras, né, que contribui para o timbre dessa guitarra, o sustain, a estética, né, desse instrumento tão tradicional que é a Les Paul, né? A gente tem o corpo, que é top e back, né? A parte superior do corpo da Les Paul conhecida como top. Geralmente é feita de maple ou açougueiro, que é uma madeira densa e rígida. Essa escolha de madeira proporciona um timbre brilhante e ajuda a dar mais sustain para a guitarra. O back, que é a parte de trás, né, pode ser feito de mogno ou outras madeiras
em algumas versões. Como eu tinha dito para você, né, o mogno é uma madeira que tem muito sustain, né? Apesar de não ser usado na Stratocaster, a Gibson já aderiu ao mogno faz muito tempo. E o bloco central da Les Paul, ela tem uma central sólida, né, também de mogno, que ele corre pelo meio do corpo, que é mais ou menos ali perto, sob a área do captador, né? Então esse bloco central, ele adiciona a massa e sustentação para a guitarra, né? O braço da Les Paul é frequentemente feito de mogno também, que é uma madeira bem forte, né? Bem resiliente, e tem boas vibrações entre o corpo e a escala. E isso encorpa muito o timbre da Gibson também. A escala, que é o Fingerbird, né, da Les Paul, geralmente feita em rosewood também, que na verdade é o jacarandá, né, o rosewood. Tem alguns modelos recentes que eles compõem com outros materiais, mas o rosewood geralmente é a escala. E o tampo do headstock normalmente é feito de maple, ou em alguns casos tem outras madeiras também para fazer uma combinação, para manter um determinado tipo de design, da guitarra. Então a gente sabe que a Gibson ela trabalha com essas madeiras mais nobres, né? E alguns modelos podem ter variações nessas madeiras, mas a gente tem que entender que essas madeiras são cuidadosamente selecionadas pela empresa, né? Então isso garante uma qualidade de excelência que a Gibson Les Paul e outros modelos também da empresa trazem até hoje no cenário aí mundial. É isso aí, mestrão. Informações preciosas, né, em relação à parte técnica, essa coisa da madeira. Desde o princípio dá para ver que a Gibson teve um cuidado muito especial, né, em construir essas guitarras. E é interessante notar, né, que você falou de alguns nomes que começaram a usar, o Joey Pass, Wes Montgomery, o George Benson, né, e haviam outros também, né. Então em 52 a Gibson pediu ao violonista de jazz Les Paul o projeto de uma guitarra elétrica. Seu tom cheio e quente tornou-se popular entre os músicos de blues rock dos anos 60, como Peter Green, do Fleetwood Mac, e Eric Clapton, do Yardbirds, e depois Green. O som potente e a forma curvilínea da Les Paul fizeram dela a favorita de Jimmy Page, do Led Zeppelin, e The Slash, do Guns N' Roses. Então é interessante a gente notar que muitas vezes, para se chegar a um nível de popularidade tão forte como foi a Les Paul, a gente está tratando aqui de Les Paul, mas tem outros modelos de Gibson, até esqueci de falar, na real eu usei também a Explorer da Gibson, uma gravação, achei espetacular, acabei esquecendo de mencionar ali. Então a gente pega a trajetória desde 1896, né, até chegar em 52, nesse período todo, muitas pessoas foram usando aquele modelo de Gibson no violão, depois Gibson semiacústica, foi muito usado na época também, né, até que surgiu esse projeto novo em 52, permitindo que o som ficasse melhor e com uma construção mais cuidadosa ali. E como eu disse anteriormente, né, várias dessas pessoas usaram a Gibson Les Paul nessa época, e depois vieram guitarras que estavam com um design mais moderno, e que os anos 80 foi praticamente feito disso aí, né, de muitas guitarras modernas e cheias de coisas, etc. E de repente vem o Slash de novo e repopulariza a Les Paul, né? Então realmente foi a guitarra mais usada, né, pelos bluseiros e depois pela galera do rock ali, dos anos 50, dos anos 60,
E é muito interessante isso aí, mestrão. Daí a gente percebe toda a trajetória, né, da Gibson, como ela se consolidou desde do século XIX ali, e vai caminhando com os violões até chegar nas guitarras de jazz, né? E os músicos de blues também já se apropriando dessa marca. Depois vai crescendo, vai lançando outros modelos com essa união aí do Gibson Les Paul com o McCarthy, né? E aí vão sendo lançados outros modelos, já ícones da guitarra começam a usar, como o Eric Clapton, né? Também no Cream, como você bem citou. A gente tem aí depois o próprio Jimmy Page, né? Só monstro, né? Pegando a guitarra vai ficando realmente consolidada entre o mundo do rock, entre o mundo da música. E muita gente querendo usar a Gibson, exatamente por terem passado nas mãos desses grandes compositores, né, que influenciaram gerações. E você vê que esse caminho ele é muito sólido, porque no decorrer das décadas ainda tiveram outros nomes, né, que empunharam essa guitarra, como Gary Moore, por exemplo, o John Sykes, guitarrista do Whitesnake também, excelente guitarrista, né? E aí a gente vai vendo que no modelo, por exemplo, SG veio o Angus Young, né, que, pô, basicamente assinou, né, esse modelo e popularizou isso para Gibson, né, junto com o Clapton no Cream, né. Então você vê aí que como foi crescendo, como foi sendo consolidado esse desejo por uma Gibson, né? Independente de ser Les Paul, SG. Você falou também da Explorer, né? Os músicos do Def Leppard também empunhavam essa guitarra, um modelo totalmente moderno, diferente, né? Na época. E o pessoal lá do ZZ Top também, um pouco mais arredondado, mas que lembrava muito a Explorer também. Então, você vê como é a diversidade dos modelos da Gibson, né? Quantos tipos de guitarra eles se propuseram a fazer. E aqui tem uma curiosidade de alguns modelos, né? Partindo da Gibson Les Paul, que era uma guitarra de corpo sólido, humbucker, depois veio a SG, que tinha duplo corte, né, no corpo, e depois captador humbucker também. Aí a gente tem uma outra aqui, que é a ES335, que era uma guitarra semiacústica, em formato de meia-lua. Tinha combinação de guitarra elétrica sólida com as guitarras acústicas, né? Por isso semiacústica. Depois apareceu a Flying V, o Hendrix também empunhou uma Flying V, né, em alguns shows dele. Também usou SG em alguns programas de televisão, eu lembro, programas icônicos assim de televisão aí americano, ele usando a SG, mandando um puta som na SG. E depois vem a Explorer, né, que é uma guitarra moderna para a época, né? Também com corpo sólido, popularizou muito em diversos estilos musicais. Muitos aderiram à Explorer depois, né? A própria Firebird, que tinha um corpo assimétrico, o headstock dela era reverso, e um visual muito único, muito distinto também, né? Depois a gente vê também aquela Gibson J45, que era um dos modelos mais populares de guitarras acústicas da Gibson. A J45, portanto muitos músicos de jazz acabaram usando também, né, essa guitarra. Essa outra Gibson Hummingbird, né, outra guitarra acústica também, tinha um design distintivo no pickguard, né, e uma projeção sonora com timbre mais doce, assim, também, portanto, outros músicos aí da vertente do blues, do jazz, né, aderiram a esse modelo. A Gibson L5, que era muito usada por músicos de jazz, um corpo bem grandão, arredondado, né? E tinha um som muito, muito cheio, muito articulado. E tem a Gibson Les Paul Jr., que era uma versão mais simples da Les Paul, e ela foi popularizada por sua construção minimalista e captador P90. Para quem não sabe, o P90 também é um captador de bobina única. Exatamente. Essa guitarra passou pelas mãos, né, de Gary Moore, John Sykes, como você bem disse ali, em se tratando de Les Paul, né? O próprio Slash,
hoje uma era mais moderna, né? O Zakk Wylde usa bastante, o Randy Rhoads usou muito essa guitarra aí. Tenho lembranças fantásticas, né, de ver o Randy Rhoads tocando com esse modelo, né? E esses outros modelos também, a SG, a Explorer, a Flying V, né? Foram também muito populares e ainda são, né? Devido ao fato de ter sido usado por grandes nomes, né, do rock, né? Então a Gibson SG, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre a Gibson SG aqui. Então, em meados de 1960, a Gibson Corporation sentiu que o modelo Les Paul, fabricado desde 52, já tinha esgotado seu apelo e decidiu mudar seu design. Várias mudanças mais sutis haviam ocorrido na Les Paul desde que havia sido introduzido em 1952. A ponte ABR-1, os captadores humbucker, desenhados por Seth Lover, né? Então tem alguns nomes aí, né, que acabam ficando um pouco fora da jogada, mas que estavam lá, né? Seth Lover, diferentes acabamentos e os trastes jumbo em 69. Mas o que viria a seguir mudaria irremediavelmente o mundo das 6 cordas. A Les Paul sofria, olha só, hein? A Les Paul sofria com duras críticas, principalmente no que se referia ao seu elevado peso e ao difícil acesso aos últimos trastes, o que prejudicava a sua tocabilidade. E foi levando em conta, né, esse problema, né? Foi levando esse problema em consideração e provavelmente influenciados pelos novos cenários musicais estabelecidos com o fim dos anos 50, que Ted McCarthy, né, e sua equipe de luthiers tomaram a arriscada decisão de redesenhar a guitarra sólida da companhia mais popular, né, na mais popular linha de guitarras Gibson até os dias de hoje. Depois que o contrato de Les Paul com a Gibson terminou em 62, a guitarra foi renomeada para SG, uma abreviação para Solid Guitar, no final de 1963. Guitarra essa que foi usada por Jimi Hendrix, né, que foi imortalizada por Angus Young, Tony Iommi nem se fala, né? Tony Iommi e a SG praticamente se confundem ali, e muito interessante. E eu não poderia deixar de ressaltar exatamente a importância do Slash também, né, para Gibson Les Paul, assim como outros músicos também que empunharam essa guitarra, como você mesmo citou, Randy Rhoads, os caras importantes, né, tanto a Les Paul quanto a Flying V, que depois que passaram na mão dessa rapaziada aí, desses fenômenos da música, né, os pop stars da era de ouro da Gibson, caminhando sempre com toda essa consolidação de décadas e de séculos até, né, poderia dizer. E a partir disso essa guitarra ficou realmente assim muito desejada por vários jovens, vários músicos que optaram em fazer da Gibson a sua marca preferida de guitarra, né? Eu queria trazer também aqui para a gente ir caminhando para o nosso final do podcast uma informação interessante sobre os pickups da Gibson. Então aqui a gente tem os humbuckers, né? Que a Gibson que acabou produzindo para tentar eliminar o ruído elétrico, né? Trazer um som mais quente, mais encorpado para as guitarras e um som mais gordo, rico em harmônicos, né? Para cancelar os ruídos, que a gente tinha vários problemas nesse sentido com as guitarras da época, né? Depois vieram os P90, que é um captador de bobina única, só que ele tem um som diferente da Fender, né? Tem um ronronar assim diferente e é bem típico de uma bobina única da Gibson, né? E você vê também um outro tipo de pickup, que é o Burst Buckers, né? Também desenvolvido pela Gibson, tentou replicar esses captadores do humbucker da década de 50 e de 60, mas tem um tom mais vintage, né? E eles utilizam geralmente nessas reedições de modelos históricos da Gibson, eles acabam usando esse
pickup aí, Burst Buckers, nas reedições da Gibson. Você também tem os Mini Humbuckers, que são captadores tradicionais com características de humbuckers e do P90 junto, portanto usando captadores de bobina dupla e bobina única, né? Isso é bem interessante também. Eles trazem um som mais brilhante em comparação com os captadores, os humbuckers, né? O padrão que a Gibson usava, ou usa, né, até hoje. Tem o Swap Bar, que são também uma variante dos captadores P90, tem uma forma retangular, parece até uma barra de sabonete, som poderoso e articulado, esse Swap Bar. E é muito adotado para o pessoal que gosta do estilo mais blues rock. Então esse picape foi aí nesse segmento aí meio que uma salvação para esse povo do blues rock também, né? Tem a Firebird, o picape, né, da Firebird, que é o Mini Humbucker também, que também foi projetado especificamente para essa guitarra, a Gibson Firebird. Tem um tamanho único e ele é ajustado especificamente para oferecer um som característico da guitarra Firebird. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, deixando aqui o meu super abraço para toda a nossa audiência, um abraço caloroso para o meu queridíssimo amigo, irmão inestimável Renato Araújo, que a sua voz de trovão volte em breve para o nosso podcast Nota Zero. E deixando aqui o meu carinho, toda a minha reflexão de ter compartilhado com vocês essa informação muito bacana da Gibson, essa empresa que trouxe aí uma guitarra exponencial, vamos dizer assim, para todas essas gerações. Então, fica o meu abraço, um grande e caloroso abraço à audiência e ao meu queridíssimo parceiro inesgotável e inestimável Renato Araújo, e até o próximo podcast Nota Zero. O que será que vai ter, hein? A gente não sabe, hein? É sempre uma surpresa, vai ficar no ar aí, a gente vai ver o que vai rolar. Fica com você, Renatão, um grande abraço, pessoal, a gente se vê em breve. Eu falo do Slash porque, claro, haviam muitos outros guitarristas espetaculares, né, na época que usavam a Gibson Les Paul, não só a Les Paul, né, mas em se tratando de Gibson Les Paul, mas o Slash ele veio no momento em que realmente ele parece que saiu daquele escopo do rock, né, ele foi para uma coisa meio pop mesmo assim, e acabou influenciando muitas pessoas, né, mundo afora, a se inspirar em comprar uma Gibson Les Paul, né? E tem outros modelos também da Flying V, né? A gente vai dando já sequência para o final aqui. Então o primeiro protótipo dessa guitarra foi feito em 57. Ela, junto com a futura Explorer e a Modern, iniciaram uma das linhas de guitarras modernistas desenhadas pelo então presidente da corporação Ted McCarthy. Essas guitarras vieram com o propósito de dar uma cara mais futurística à Gibson, mas elas inicialmente não vingaram. Depois de seu lançamento em 58, a linha foi interrompida em 59. E em 1967, em 67, ela de fato relançou o modelo, melhorando o seu desenho com um escudo maior, mais bonito, e trocando a ponte original, que tinha as cordas inseridas pela parte de trás do equipamento, pela ponte tradicional da Gibson. Alguns modelos eram fabricados com trêmulo. Esse modelo agora é um padrão para a Flying V. Temos também a Gibson Explorer, é uma guitarra elétrica lançada em 58, mesmo ano de lançamento da Flying V. Ambas eram um projeto futurista de corpo de guitarra. Seu funcionamento inicial foi mal sucedido e ele foi interrompido também logo depois, em 1959. Em 75, a Gibson a reintroduziu no mercado como a Explorer e Explorer Pro. Então a gente falou aqui
desses modelos de guitarras Gibson, que eu acho fantásticos, na verdade. Que tem muitos guitarristas que eu gosto muito que usam esses modelos, inclusive o guitarrista do Halloween, né, o Michael Acatt, quando a gente vê ele tocando nos palcos mundo afora, ele usa todos os modelos de Gibson, né? Ele usa guitarras tão lindas, né? Aquelas Les Paul lindas, as Flying V, Explorer, né? E ele usa muito dessas guitarras aí. No Halloween acabou também se tornando para ele também uma marca registrada, né? Não um modelo específico, apesar de que agora tem um modelo signature dele, que é muito legal, assim, pelo menos o desenho dela, e ele tem tocado bastante com essa guitarra aí. Então, enfim, tem muita gente que a gente poderia ter falado aqui, mas existe um tempo, né? Então a gente tem que resumir bastante do que a gente está falando aqui e sobre quem a gente está falando, né? Obviamente, muitas pessoas foram deixadas de lado, não propositalmente, mas por uma questão de tempo. Então, se você, caro ouvinte, né, fã de Gibson, estiver ouvindo esse podcast e puder colocar nos comentários, né, e enriquecer mais nossa conversa, trazendo mais informações e trazendo mais artistas que usaram essas guitarras, ia ser muito interessante. Tá ok? Então é isso, minha gente. Galera, muitíssimo obrigado por ter permanecido aqui até o fim dessa conversa espetacular com o mestre Hardy Alexandre. Quero mandar um abraço a todos os que estão ouvindo nesse momento e que essa conversa tenha despertado uma inspiração em cada um de vocês aí. Eu adoro essas guitarras, né? Eu amo ver o pessoal tocando com essas guitarras aí, nomes modernos inclusive que estão usando aí, e a gente acabou nem tocando muito em seus nomes agora aqui, mas que é muito, muito linda mesmo, né? E mestrão Hardy Alexandre, nosso nota zero predileto, muitíssimo obrigado mais uma vez por mais esta conversa maravilhosa que nós tivemos aqui e por esta oportunidade que eu tive de aprender também, ouvindo suas análises, suas reflexões, suas histórias a respeito dessa guitarra tão charmosa, tão bacana, né? E todos os modelos que ela tem, né? E lembrando e relembrando, né, dos artistas e guitarristas que usaram ela e que imortalizaram a nossa querida Gibson em todos os modelos. Então, gente, eu também fico por aqui. Mestrão, muito obrigado. Uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde. E a todos vocês que estão até aqui pacientemente acompanhando essa conversa, um grande abraço, muito obrigado. Até a próxima, rapaziada.